E aí, pessoal? Tá começando agora o Homens que Encorajam. Fica com a gente até o final e compartilha essa mensagem com mais alguém. Que peleja quando nós nos levantamos para guerrear contra eles. Então não vamos mexer com eles. Eles têm 26 anos, ali tem um povo que ora, ali tem um povo que jejuma, que 379, se eu não me engano, dias de jejum e oração. Hoje nós estamos orando e jejuando, então não mexa com eles. Então nós vamos dar essa ordem sempre. Não mexa comigo não, Satanás. Eu tenho uma história diante do Senhor, uma história de milagre. Eu tenho 26 anos nas minhas costas, de oração, de sinais, de prodígios e maravilhas. Eu sou servo do Senhor, eu sou serva do Senhor, eu sou profeta do Senhor nessa casa, eu sou profeta do Senhor nessa casa. Declare nos infernos quem você é. Declare a sua história, não negue as suas raízes, onde você foi plantado, aonde o Senhor te colocou para florescer e para multiplicar. Você tem sementes nas suas mãos para lançar por toda a humanidade até que Ele venha, até que Ele nos dê um nome, até que Ele nos diga algo, até que Ele não continue se movendo no nosso meio. Eu tenho história. Diga assim: eu tenho uma história de milagres nesta igreja. Então você pode aplaudir o Senhor por essa igreja nessa manhã. Igreja Batista, 26 anos. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor por esses 26 anos que nós completamos neste mês de abril, de maio. Celebramos ao Senhor, te glorificamos, Pai, e permaneceremos a Ti, frutificando e florescendo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje está um dia lindo, uma unção maravilhosa nesse lugar. A ministra ali, Levita, começou já a ministrar algo que está na palavra do Senhor, que nós vamos ouvir daqui a pouco. E Deus está falando no nosso meio, irmãos. Deus está falando e continua falando aos nossos corações. Nós precisamos ouvir, ter a sensibilidade no nosso espírito e saber que em tudo Deus está ministrando as nossas vidas, pregando as nossas vidas. E pregar é bater, ficar fixo, prender, pregar o evangelho, pregar a palavra. E aqui nós temos a palavra genuína do Senhor, o evangelho genuíno do Senhor, que nós pregamos e cantamos neste lugar. Cantamos a palavra, pregamos a palavra. E eu me alegro muito por fazer parte dessa igreja, por poder ministrar a palavra do Senhor, por ouvir outros pregadores, outras pregadoras que pregam o genuíno evangelho do Senhor. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, cada membro, cada congregado, cada visitante, cada um que faz parte dessa história. Eu não ia falar exatamente nada disso aqui, nenhuma mensagem de 26 anos, de igreja linda e florida, e nada, mas o Senhor ouviu meu coração, porque está uma graça sobre as nossas vidas. E o Senhor tem ouvido meu coração para te incentivar a continuar firme na presença do Senhor, continuando escrevendo uma história de milagres através da minha vida e através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu vou te convidar a sentar, dando glória a Deus, aleluia, como a pastora diz. Obrigado pelos irmãos levitas. E assentado como você está, você vai abrir a sua Bíblia, ou aí o seu celular, o seu tablet, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 26. Nós estamos na série, no mês da família, onde nós estamos refletindo sobre o tema Homens que Encorajam. E você já sabe que não é uma palavra somente para os homens, é para os jovens, crianças, adolescentes, velhos, idosos, qualquer idade. É a palavra de Deus que tem sido abençoada, ministrada sobre as nossas vidas. E não será diferente nesse dia, onde nós vamos relembrar em poucos pontos nessa reflexão nessa manhã sobre Paulo e Silas na prisão. Mas, antes de chegar nesse versículo-chave, que é praticamente o último versículo, que é o versículo 26, nós precisamos entender sobre esses dois homens que nos encorajavam e que nos encorajam até hoje. Então, o tema dessa manhã, dos homens que nós vamos relembrar, esses homens que encorajam, é sobre Paulo e Silas, a adoração e a oração que liberta. Glória a Deus.
E o texto nos diz, começando a partir do versículo 1, pode ficar sentadinho mesmo, porém reverente. Paulo foi para Derbe e depois para Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia, cristã e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio falavam muito bem dela. Paulo quis levar Timóteo consigo e o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares. Estamos no 4. Eles passaram pelas cidades ensinando os irmãos e a obedecerem às decisões tomadas pelos apóstolos e líderes da igreja. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número todos os dias. Paulo e seus companheiros atravessaram a região de Frígia e da Galácia, porque o Espírito Santo não permitiu que prosseguissem na província da Ásia. Aleluia. Quando chegaram perto de Místia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então, passaram pela Mísia e desceram até Troade. Durante a noite, estamos no 9, durante a noite, Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia estava em pé e lhes pedia: venha para a Macedônia e ajude-nos. Depois desta visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, entendendo que Deus nos chamava para anunciar ali o Evangelho. Embarcamos em Troade e fomos diretamente para Samotrácia. São os nomes maravilhosos das cidades. No dia seguinte, seguimos para Neápolis. 12. Dali fomos para Filipos, cidade importante daquela região da Macedônia. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos haver um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que estavam ali reunidas. Uma das que ouviam era Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o coração dela para atender a mensagem de Paulo. Ela e toda a sua família foram batizados. Certo dia, quando íamos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito de adivinhação. Estamos nos 17. Ela seguia Paulo e nos gritando, dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Isso continuou por muitos dias. Paulo ficou incomodado e ordenou ao espírito que saísse dela em nome de Jesus Cristo. Quando os donos da escrava perceberam que tinham perdido a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas. Estamos no 20. Eles os arrastaram para a praça diante das autoridades e disseram: esses homens estão perturbando a nossa cidade. A multidão se levantou contra Paulo e Silas. Os magistrados mandaram arrancar as suas roupas e ordenou que fossem açoitados. Depois de receberem muitos açoites, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu ordem para guardá-los em segurança. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus.
e os outros presos escutavam. De repente, houve um grande terremoto de tal maneira que os alicerces da prisão foram abalados e todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia, glória a Deus. Essa é a tua palavra, Senhor, continue ministrando as nossas vidas e se revelando em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós fizemos uma leitura longa desses versículos, mas que nós vamos pegar mais os últimos versículos sobre Paulo e Silas na prisão, para que você entendesse o contexto daquilo que eles estavam fazendo. Porque legal é a gente dizer que à meia-noite Paulo e Silas estavam na prisão, louvando e cantando, e de repente houve aquele mover, e fisicamente aconteceu, de fato, que as prisões deles, as cadeias foram soltas, e as prisões dos outros versículos, a partir dos 27 diante, você vai ver outras coisas que aconteceram naquele lugar. Os presos, os outros também ficaram livres, as cadeias se abriram, as prisões, elas se abriram, por conta da ação espiritual que Paulo e Silas estavam fazendo ali, orando e cantando a partir da meia-noite, e aconteceu esse mover físico, mas a partir de uma ação espiritual, através de um movimento, o Senhor trouxe aquele mover à vida daqueles homens. Mas o que nos chama a atenção para esses homens que nos encorajam, Paulo e Silas, é porque eles estavam no meio de uma mensagem, de um envio missionário, de um envio apostólico, porque eles eram apóstolos, eram enviados do Senhor para ministrar a palavra do Senhor nos lugares. Então eles tinham esse envio para pregar a palavra, e eles estavam viajando. Você vê no decorrer dos versículos anteriores que eles iam daqui, iam para ali, ia para Troade, ia para a Ásia, ia para não sei aonde. Você vê várias cidades, inclusive alguns lugares que eles queriam ir, mas o Espírito Santo os impediu, não deixou. Eu quero pregar ali, eu quero fazer a obra aqui, eu quero fazer ali, eu quero fazer acontecer, mas o Espírito nos impediu. Não estava aqui na lista, mas por isso que nós precisamos ter sabedoria para saber quando Deus está falando conosco. Termos a sensibilidade de saber quando nós somos enviados pelo Senhor. Quando nós saímos de um lugar para outro lugar, se de repente e se de fato é a voz do Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações para sair de um determinado lugar para ir para um outro lugar. Ou é a voz do nosso coração, ou é a voz dos nossos olhos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós enxergamos e nós entendemos por nós mesmos, pelo nosso próprio Espírito com E minúsculo, e bota minúsculo nisso, que de fato ali foi uma vontade de Deus para nós fazermos isso ou aquilo. Os caras estavam e sendo guiados por Deus, pelo Espírito Santo, com um envio apostólico para pregar a palavra do Senhor, mas ainda assim, mesmo sendo usados com poder, com ousadia, operando sinais, prodígios e maravilhas, em muitos momentos eles queriam fazer algumas coisas, mas que foram impedidos pelo Espírito Santo. Então, isso nos impõe dizer para homens que somos, mulheres que somos, igreja que nós somos, encorajados principalmente pelo Espírito Santo de Deus, de que nós precisamos ter a sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito e provar o Espírito, para que não seja o Espírito nosso, para que não seja o desejo da nossa alma, porque a nossa alma nos envolve e nós acreditamos fielmente de que foi a ação do Espírito nas nossas vidas. Então, antes de sair de casa, vamos orar ao Senhor. Antes de ir para o trabalho, durante o trabalho, Senhor, Espírito Santo, me guie, me ajude, mostre-me, revela-me o caminho, que seja o Senhor a me guiar e a me direcionar e a me dizer para fazer isso ou aquilo. Então, preste atenção de que eles eram pessoas usadas pelo Senhor, mas nem tudo que eles queriam fazer era justamente aquilo que estava no propósito de Deus e no coração de Jesus, e não foi aprovado pelo Espírito Santo, para que eles pudessem fazer aquela obra.
Essa é uma das coisas que nós precisamos entender na nossa caminhada de igreja, de marido, de esposa, de homem que encoraja, de mulher que encoraja, de que nós somos servos do Senhor, mas precisamos o tempo todo estarmos sendo guiados pelo Espírito Santo e ouvirmos a voz dele, inclusive quando ele nos disser não. E aí, o que nós vamos fazer quando dissermos não? E aí eles obedeceram, segue os versículos, você vê que a obra continuou, eles foram exatamente para o lugar onde precisavam estar, e tinha ali aquela mulher com espírito de adivinhação, e que dizia, olha, esses aí são servos do Senhor, eles são servos de Deus, ministram a palavra, são bênção e tudo mais. Mas aí começou a incomodar Paulo. E Paulo, a gente já sabe que Paulo tinha um temperamento daqueles, né? Você vai ver as outras cartas dele, os outros livros de Paulo na Bíblia, você vê que Paulo estava aqui, mas daqui a pouco ele estava aqui. Se alguma coisa irritasse ele, fosse movido pelo Espírito, e pronto, deu ruim para aquela mulher, que ele foi e repreendeu em nome do Senhor Jesus, e ela que estava com um espírito de engano, dizendo que ele era de Deus. Então precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, uma profecia, alguém veio na minha casa e eu recebi uma palavra, uai, socorro. Alguém veio na minha casa e me trouxe uma revelação poderosa e disse, olha, você vai ser meu, você vai estar comigo, você agora vai... Já aconteceu isso comigo, principalmente na Avenida 7 de Setembro, do nada, às vezes você encontrava alguém assim que te dizia alguma coisa e de repente depois queria te assediar pedindo uma oferta, vendendo um CD na época do CD, né? E você achava estranho e às vezes era uma coisa que realmente você estava passando, que eu estava passando, e o nosso coração, nossa, não é que falou alguma coisa que realmente estava acontecendo comigo, e nós damos o quê? Ouvidos ao espírito enganador. Então nós precisamos ter cuidado na nossa caminhada como homens de Deus, como mulheres de Deus, com os espíritos enganadores, porque os caras eram servos de Deus, e o próprio espírito de adivinhação estava dizendo, mas eles são servos do Senhor, e ela estava causando aquele alvoroço na cidade. E Paulo se incomodou, e com certeza foi o Espírito Santo que incomodou Paulo, para se atentar às palavras daquela profecia, daquela adivinhação, daquela coisa que não estava batendo certo, não estava dando liga, não estava fechando a conta, não estava certo. E aí ele foi em nome do Senhor Jesus e repreendeu, e o espírito de adivinhação saiu daquela mulher. Duas coisas aconteceram, a mulher ela foi liberta, glória a Deus. Eles repreenderam em nome de Jesus, e os caras que usavam aquela mulher com aquele espírito de adivinhação ficaram furiosos com aquilo, porque não estava dando mais dinheiro. Então tinha muita gente que certamente seguia Jesus naquela época, que achava o máximo ouvir aquela mulher falando, né, talvez até coisas de Deus, porque ela falou que eles eram servos do Senhor, que estavam anunciando, mas Paulo tinha o Espírito Santo de Deus e viu e entendeu no seu espírito que tinha alguma coisa que não estava dando certo, não estava legal. Então, outro ponto que a gente fala nessa manhã, para você homem de Deus, para você mulher de Deus, homens que encorajam, mulheres que encorajam, sempre repreenda o espírito de engano no nosso próprio coração, na nossa própria mente, daquilo que nós ouvimos, da ligação que você recebe às vezes, talvez alguém que vai na sua casa, talvez o lugar que você vai, que o Senhor não te pediu, não te mandou você ir, e você, servo do Senhor, serva do Senhor, precisa estar atento, porque no final dos tempos, o inimigo, ele se vestiria, se transvestiria como um anjo de luz, se possível, para enganar quem? Os próprios escolhidos. Não é qualquer pessoa, não. É um escolhido que ele vai tentar enganar. Então ele vai te mandar mensagem, ele vai marcar reunião com você, ele vai até orar com você por um propósito completamente fora do normal. Vai começar a te mostrar coisas que não existem. E o nosso coração, que muitas vezes é voltado para palavras boas, para
coisas que muitas vezes não glorificam ao nome do Senhor, nosso coração começa a ser voltado e começa a acreditar no engano. Da mesma forma que aquela mulher estava anunciando, eles são servos de Deus. Eles são servos de Deus. Nós precisamos vigiar nesse tempo quanto em todas as falsas profecias. Repreender os falsos profetas. E em nome de Jesus você vai fazer isso daqui para frente. Parar de ir em círculo de oração que o Senhor não te mandou ir. Parar de ir em igreja que o Senhor não te mandou você ir. Para você buscar a vontade de Deus. Deus está neste lugar, falando as nossas vidas. Se você ouvir atentamente a minha voz, você vai reconhecer a voz do seu bom pastor. E as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor e as seguem. E aquilo que não é de Deus, eles repreendem em nome de Jesus, assim como Paulo falou para aquela mulher: eu te repreendo em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus. E dali para frente aquela mulher foi liberta e para ela começou uma nova história. A gente não lê mais nada sobre ela, mas se o espírito saiu, ela estava com um espírito de adivinhação, ela teve uma nova história dali para frente. Só deu ruim para os caras, para Paulo e Silas. Porque existiam os magistrados, existiam aqueles que eram doutores da lei, existiam aqueles que eram os poderosos da época que se incomodavam com a palavra que foi ministrada. E por conta disso, eles foram açoitados no meio da rua, arrancaram as suas roupas. Eles foram recebidos com muitos açoites e foram lançados na prisão máxima. O texto fala que eles precisavam estar em uma prisão de muita segurança. Então, certamente era uma penitenciária da época para presos de alta periculosidade. Não sabemos, mas o texto fala que era de extrema segurança. E por conta dessa ação deles estarem na visão do Senhor, de estarem ligados com aquilo que o Espírito Santo estava falando à vida deles, aconteceu essas coisas. Nem tudo vai ser tão maravilhoso e vai ser flores para mim e para você, Igreja Batista. 26 anos. Vai ter pedras de tropeço, vai ter espinhos, vão ter açoites, pessoas vão falar mal de mim e de você. Mas se você é guiado pelo Espírito Santo, se você entende de que o que você está fazendo está dentro do propósito do Senhor, você segue em frente. Voltado os seus olhos para o Senhor, que era o autor e consumador da sua fé, e você segue em frente, entendendo de que no mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque Jesus, ele venceu o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então tais coisas precisam acontecer, de fato, precisamos ser provados dessa forma. A fornalha precisa muitas vezes esquentar, para que eu e você possamos entender de que nós seremos provados pelo fogo, provado nas águas. Quando passarem pelas águas, não vai te afogar. Quando passares pelo fogo, não vai te... Então vai ter que passar pelo fogo, meu filho. Não tem como. Vai ter que passar pelas águas, mas ela não vai te submergir, não vai te afogar, porque haverá o escape e o livramento do Senhor. O fogo não vai nos queimar, porque haverá o escape do Senhor. Faz parte da história do cristão. E a gente não pode se enganar de que, ai meu Deus, minha vida está tão difícil hoje, depois que eu comecei a seguir ao Senhor, e quanto mais eu me firmo, mais problemas acontecem na minha casa, mais problemas acontecem com o meu marido, com a minha esposa, com o irmão, com a irmã, com a parentela. São as más notícias que chegam para mim. Quanto mais eu me firmo, quanto mais eu busco, é o fogo por onde cada um tem que passar.
São as águas que cada um precisa passar. Mas essa aflição vai provar a nossa fé. E daremos o testemunho, assim como Paulo e Silas, eles deram testemunho dessa experiência. Foram marcados literalmente no seu corpo físico pela ação que eles faziam em pregar o evangelho naquela época. Então, glorificar ao Senhor nesse tempo pelas lutas, pelas aflições, pelas batalhas, vai fazer toda e qualquer diferença, toda e total diferença nas nossas vidas. Levantar as nossas mãos para o alto, como nós ouvimos na ministração do louvor. Reconhecer que nós não temos poder algum e somente Deus, Ele pode agir por nós e pelejar a nossa peleja, vencer as nossas guerras. É o comando do Senhor para as nossas vidas e está escrito na palavra do Senhor. Então, ser um homem que encoraja, ser uma mulher que encoraja, é entender de que você precisa estar fazendo a obra do Senhor, fazendo o que o Senhor quer, que Ele quer que você faça. Seja com um título na igreja, seja sem título, como na sua casa, ou como você, mulher de Deus, sábia que edifica a sua casa, como você, homem de Deus, sabe o que edifica a sua casa, e você ajuda e você equilibra a sua casa, trazendo a paz do Senhor e o entendimento aos seus, para que haja o equilíbrio. E aí você começa a entender de que você foi plantado naquele lugar para cumprir o chamado do Senhor. Nós somos os Paulos e Silas desta geração. Nós somos aqueles que trabalhamos, que servimos no ministério, que cuidamos da família, que enfrentamos problemas e pessoas e de toda sorte, problemas físicos, problemas espirituais, e muitas vezes estamos em prisões da vida, sentindo um desconforto e muitas vezes até o medo. João 16:33 vai nos dizer: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os desafios fazem parte do caminho, mas Deus, Ele nos encoraja, nos fortalece e nos liberta. Aleluia. Eu quero que você abra agora em Isaías 61, versículo 1. E enquanto você abre, eu te digo que eles foram parar na prisão. E mesmo no desconforto, porque eles estavam presos e amarrados juntos, certamente pense você em uma posição bem desconfortável, e você tem que se mover, porque deu uma cãibra, ou que você se mexeu de uma forma errada, e de repente o músculo lá, parece que deslocou, saiu do lugar, a gente fica aquele desespero. Já aconteceu isso comigo, do nada, você mexeu de uma forma errada, estava aí por muito tempo sentado, eu que trabalho sentado, e de repente o músculo ali, você dá aquele desespero, ai meu Deus, eu levanto, eu deito, eu sento, eu faço o quê? E você quer voltar no lugar, para a sua circulação voltar ao normal, o músculo voltar ao normal, mas os caras ali, eles estavam presos e estavam numa posição extremamente desconfortável e desfavorável. Então, para eles, se eles estivessem pensando naquele momento, o que é que eu vim fazer da minha vida? Olha só onde foi que eu fui me meter. Fui ouvir a voz de Jesus, o comando dele, esse envio apostólico para a minha vida, para pregar, para falar e anunciar as boas novas. E olha só onde eu vim parar. Não seria melhor se eu não tivesse conhecido, ou se eu fosse uma pessoa comum, do anonimato, aquela pessoa que ficava bem lá escondida, atrás das malhadas? Não, todos nós, depois que aceitamos a Jesus, estamos em evidência, tanto no céu quanto no inferno.
Então o inferno vai tentar sempre nos tirar da posição. Vai sempre colocar coisas para nos tirar daquilo que o Senhor nos colocou como um caminho a seguir. Mas nós somos diferentes, nós somos daqueles que ouvem a voz do Espírito. E eles obedeceram à voz do Espírito. E aquilo que clamava em seus corações, as experiências que eles passavam, e todos os mais de 26 anos, talvez, de experiência ministerial que eles tinham já de pregar o Evangelho, não foram suficientes para tentar paralisar aquilo que eles fizeram a partir da meia-noite. Não, eu não vou jogar fora a minha história. O Senhor me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aqui é fichinha para aquilo que Jesus passou, para aquilo que Jesus sofreu por mim na cruz, para esse problema que eu estou passando na minha casa. Não, eu não vou parar, eu vou continuar persistindo no meu milagre. Não vou parar. Tá me paralisando agora, tá numa posição desconfortável, tá me tentando fazer sair da posição, mas eu vou permanecer firme, mesmo aqui amarradinho, mesmo ali contrito, mesmo ali sem nenhuma ação física que pudesse me fazer mexer, mas eu vou continuar contigo, Senhor. E nós recebemos uma unção específica de Deus para as nossas vidas, que está no livro de Isaías 61, versículo 1, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor, Ele me ungiu. Para o quê? Levar boas novas, boas notícias a quem? Aos pobres. Ele me enviou para anunciar liberdade a quem? Aos cativos, aos prisioneiros, recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos e, depois de tudo, proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor ungiu você, homem, ungiu você, mulher, com a unção de ousadia para proclamar liberdade aos cativos, aos presos, aos cegos, aos pobres de toda sorte, para anunciar as boas notícias. O versículo inicia falando: levar as boas notícias. Levar as boas notícias. Então você vai ter que passar por todos esses ciclos aqui, por cadeias, por prisões, por gente cega, por gente pobre, por gente que precisa de ajuda. É experiência para marcar as nossas vidas nos dias de hoje. São os açoites que nós levamos nos dias de hoje, passar por experiência talvez não agradáveis com essas pessoas, recebendo desses açoites, mas nós proclamamos as boas notícias e o ano aceitável do Senhor para essas vidas. Então não desista de proclamar liberdade na sua vida, proclamar libertação na sua vida, na sua mente, no seu coração, nos seus olhos, na sua língua, nas nossas ações, no nosso coração. Senhor, eu proclamo liberdade à minha vida, eu proclamo libertação à minha vida. O Senhor me ungiu. Você recebeu essa unção específica, Igreja Batista, 26 anos, para esse tempo, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para gerar ovelhas. Ovelhas geram ovelhas. Pregar o Evangelho a toda a criatura. E o último versículo para encerrar, que está no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eles estavam o quê? Orando e cantando hinos a Deus. E quem ouvia? Os outros presos. Então, se você começar a cantar e orar na sua casa baixinho, ligar um louvor e começar a orar, quem é que está preso na sua casa? Quem é que está preso na sua família? Quem é que está preso na sua parentela? Quem voltou ao pecado? Quem se afastou dos caminhos do Senhor? Comece a orar baixinho,
cantando e orando hinos, cantando e orando hinos, falando em mistério com o Senhor, adorando e cantando. E você ali também presa, ó, Senhor, não tenho força nenhuma, não sei nem como é que eu vou orar por essa situação, mas eu estou aqui, ó Senhor, cantando e orando hinos, louvores ao Senhor. E aí de repente você vai insistindo, começa a ouvir, tac! Uma cadeia começou a se quebrar. O que é isso? Você vai se assustar. O que é isso? Isso vai ser o poder de Deus para incentivar a minha vida e a sua vida a persistir num propósito. E você vai entender, nossa, está dando certo. Paulo e Silas aconteceu com ele, está acontecendo comigo também. Aleluia! E aí a sua voz começa a aumentar, você começa a orar mais alto, você já começa a andar pela sua casa, marchando e cantando, abrindo as portas, abrindo as janelas, ungindo, porque você já começa a ser experimentada no poder e na ousadia do Espírito. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa, vai ser diferente, vai ser açoite por cima de açoite, vai ser bofetada por cima de bofetada, entendendo nesse contexto, mas é marca na sua vida para você se levantar e seguir, se encorajando e encorajando os que estão na sua casa. Mulher essa, orando uma hora dessa, meia-noite, 1h da manhã, de tarde, a hora não importa. Comece hoje a orar baixinho, a cantar baixinho. Pegue esse comando, como a Aline falou, como a pastora sempre nos ensina. Pegue esse comando e comece a pedir ao Senhor. Comece, Senhor, a quebrar as cadeias da minha casa. Não é assim que acontece? Não tem uma corrente. A gente não tem aquela força naquela hora para arrebentar a corrente. Mas a gente fica ali todo dia, né? Serrando um pouquinho. Serrando o cadeado. Serrando a corrente. E vai ter uma hora que a corrente se rompe. E é isso. Como a pastora diz, e eu vou usar as palavras delas, vai ser match a match, ó. Pouco a pouco. Pouco a pouco você vai ouvir essas cadeias se quebrando. E as prisões dos outros, eles vão ouvir. O texto está escrito. Eles ouviram e as prisões dele também foram libertas. As cadeias caíram por causa da adoração e da oração de Paulo e Silas. Numa posição desconfortável, não tinha nada a ver estar ali na prisão, eles não questionavam porque eles estavam passando por aquilo, mas eles simplesmente entenderam o propósito. Encerrando essa palavra nessa manhã, entenda o propósito do Senhor para a sua vida nesse tempo. Cantando e adorando, erguendo as minhas mãos, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia, aleluia. É tudo que nós temos. Foi bom demais, né? Então eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Fica com Deus e até mais.